Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, pessoal. Estamos entrando aí, galera. Hoje a participação é do Kaique, da Escola F13. Boa noite, rapaziada. Boa noite, boa noite. Aguardar o Kaique aí uns minutinhos. Acho que o Escolinha entrou aí, né? Não, mas ele não entrou como um participante. Deixa eu convidar novamente. Boa noite, Kaique. Fala aí, Kaique, tudo bem? Opa, certo, tranquilo? Veio trajado hoje pra live, Direto da aula. direto da fonte. Em Prontinho, loco? prontinho. Tá em loco? Ah, tem aula aqui, ó. Eu vou mostrar rapidinho aqui antes de começar, ó. Estúdio aqui, ó. Galera treinando aqui. Ah, show E de aqui bola. embaixo aí já tem, ó. E aqui embaixo já tem a escola de futebol acontecendo também. Ah, Terminando o legal. treino. E depois já iniciando o outro, né? Pô, vocês Sim. têm, Não dá pra vocês parar. têm treinos noturnos também. É que na realidade a escola de futebol ela funciona à noite, né? Das Ah. 5 às 9. Hum, Justamente para tentar trazer com as crianças, os jogadores, os atletas, eles não venham sozinhos, né? Que os pais possam também acompanhar eles. É sim, mais ou menos dessa ideia, né? Que tem essa participação junto dos pais, né? entendi. Entendi, Não, legal. legal, bacana. Uma proposta diferente, né? É diferente. Normalmente algumas escolas elas fazem num contraturno escolar, né? E a nossa ideia é justamente para que os pais estejam juntos, né? Que tenham um momento de acompanhar, seja o menino, a menina nos treinos, né? Acho que é uma motivação a mais para É, eles, como jogadores, como atletas, enfim. sim, com certeza, com certeza. Mas assim, Kaique, a gente gostaria de introduzir aqui a nossa conversa. A sua escolinha, você já comentou um pouquinho, mas a gente queria saber como que tu começou a trabalhar com futebol, cara. Sim. Vamos lá, então. Então, meu nome é Kaique, né? Eu tenho 27 anos, tá? Já atuo no ramo do esporte de futebol, do futebol já há 9. Então, eu tive 3 anos trabalhando como preparador de goleiros numa escola aqui da Feitoria, São Leopoldo, né? Esse projeto certo, é onde eu iniciei, então, minha trajetória. Tá? E aí, nos últimos 5, 6 anos, eu estou aqui com a F3, né? Com o Perfect, que é o proprietário da escola, agora com uma parte como coordenador técnico da escola e o professor responsável, né, de toda a escola de futebol. Hoje nós estamos com cerca de 170, 180 alunos na escola. Então, e aí dividida a escola em duas turmas, né, em turma de rendimento e a turma de base, que é a turma de iniciação, para justamente ter essa separação e as crianças poderem evoluir, desenvolver de acordo com com o seu nível, digamos assim, né? E Qual é a tem E aí, então, diferença, uma. como eu falei, então, qual é a diferença como eu entre a falei, então, turma eu de tive rendimento e a turma de base? que assim, na realidade, a turma de rendimento são meninos que já têm um entendimento, né, maior sobre o futebol, já tem um nível técnico coordenativo mais aflorado, né? E a turma de base é realmente aquela criança que está iniciando na atividade física, né? Então a gente faz essa separação justamente para elas poderem se desenvolver cada uma no seu tempo. Todo aluno novo, ele entra para a turma de iniciação. Tá? Não tem essa questão, mas meu filho é muito bom, meu filho é o próximo Cristiano Ronaldo. Não, a gente trata de igual, mesmo sendo um nível técnico superior. Ele entra para a turma de base. Se a gente observar que ele tem um nível técnico interessante, que ele pode se melhorar na outra turma, aí ele passa para outra turma. Mas Tá mais. os treinos são exatamente os mesmos. Claro que daqui a pouquinho a cobrança para a turma de rendimento, ela acaba sendo um pouquinho maior. Mas o tipo de treino, ele não muda nada de uma para outra. Justamente para que todo mundo possa trabalhar e desenvolver o mesmo tipo de treino.
Dá para dizer então que esses treinos, eles também são muito atrelados à idade do atleta? Sim e não. Aqui na F3 a gente procura fazer o mesmo tipo de treino para todas as categorias. Claro que entendendo a idade de cada uma delas. Por exemplo, nós aqui atendemos as crianças dos 3 aos 15 anos de idade. Então é automático. Uma criança de 3 anos não vai ter o entendimento de uma criança de 15. Então o que a gente procura fazer, tá? Dos 3 anos, da primeira categoria, que são dos 3 aos 5, e da segunda, que é da sub-7, sub-5 e a sub-7, a gente procura estimular eles mais com movimento, com jogos lúdicos, né? Com brincadeiras que estimulam movimentos. Daqui a pouquinho um pega-pega, daqui a pouquinho um cabo de guerra, daqui a pouquinho... Por exemplo, a própria brincadeira do pega-pega. O que estimula a criança? Estimula a corrida, estimula o drible, então estimula sair da marcação. Então tem vários estímulos que a gente pode colocar na criança com brincadeiras. E a gente faz isso nas turmas iniciais. Para daí então poder colocar alguns outros movimentos mais complicados, né, mais difíceis para que elas possam fazer durante o jogo. Né? Pô, mas que interessante isso, vocês desenvolveram esse método a partir de estudos, como que vocês pegaram de alguém, como que vocês desenvolveram isso? Assim, a F13, tá? Ela já tem, esse ano ela faz 9 anos, tá? Então a F13 ela vem do Fred, que é o proprietário da escola, então é F de Fred 13, que é o ano de nascimento do filho do Fred, o Benício, então ele tem 13 anos, ele é 2013, então F13 vem daí, e o Fred ele já trabalha 9 anos na escola de futebol. Então todas as escolas de futebol, quando novas, elas têm um trabalho bem demorado até iniciar, até rodar. Então ali o Fred demorou 3, 4 anos até realmente a escola dar um up. E aí, então, logo em seguida, ele me fez o convite, a gente começou a conversar, eu comecei a trabalhar junto com ele. Eu vinha de uma outra escola onde tinha uma metodologia X, que era mais a ideia de competição. E o Fred, logo em seguida que eu entrei aqui, ele fez o curso da CBF, da licença C. Então, o Fred tem a licença C da CBF, né, que isso... ele trouxe muitas informações, muitas coisas novas de lá. Então, a gente começou a modificar muitas coisas que a gente trabalhava antes. E aí que veio essa metodologia. Então, a F13 hoje, nós não temos só o treino por o treino. Né? Chegou na hora H do treino ali, não sei o que fazer, vou fazer um trabalho de finalização. Não, nós temos toda uma metodologia e todo um trabalho que a gente se desenvolve. Por exemplo, nós temos um cronograma de treinos para todo o mês de março, para todo o mês de abril e já até metade de junho, para justamente nós desenvolver a criança, o adolescente, enfim, nessa parte. A gente vai evoluindo, a gente vai melhorando a atividade. Por exemplo, hoje a gente trabalhou um trabalho em passe enquadrado aqui na F3. Tá? Então, daqui a um mês, eu vou fazer o mesmo passe enquadrado. Mas eu vou modificar e vou aumentar o nível de dificuldade para aquela criança. Para realmente a gente ver, bom, então a gente fez um trabalho X aqui. A evolução do trabalho X para o trabalho Y foi aquela. Daí a gente vai ver, o Joãozinho melhorou tanto. Pedrinho não foi tão bem. Então a gente começa a separar e a entender como realmente é a evolução de cada um. E querendo ou não, cada criança tem seu desenvolvimento. A criança que é mais gordinha, talvez ela tenha um pouco mais de força na marcação, vai fazer um pivô. Aquele menino que é um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais magrinho, ele vai ter mais velocidade. Então a gente não pode querer comparar treino de aluno X para aluno Y. Eu tenho que comparar o desenvolvimento do Joãozinho para do Joãozinho, do Pedrinho para o Pedrinho. Não comparar um com o outro, né? Como em alguns locais acabam fazendo. E aí, por isso que muitas crianças acabam perdendo um pouco da vontade de treinar, né? Porque, você sempre zagueiro. Por exemplo, até aconteceu uma situação, só para abrir um parênteses agora. Nós tínhamos um amistoso aqui na F13, domingo, e tinha um menino que a gente sempre colocava ele como zagueiro. Justamente ele ser um pouquinho acima do peso, justamente ele ter um pouco de dificuldade. E o que aconteceu? No momento do jogo, eu pedi para ele, ô Joãozinho X, entra no jogo lá e trabalha de costa pro jogo. Ele entendia um pouquinho, né? Então ele ficou de costa fazendo o pivô. O que aconteceu? Nós nunca tínhamos colocado ele naquela função. Foi um desafio para nós e para ele. Ele fez 3 gols. Sabe? Então daqui a pouquinho, falta um pouco a gente realmente pensar na criança. E aí, hoje eu estava conversando com o Fred sobre isso e realmente poder conversar com ela. Bom, mas por que colocar como zagueiro?
e se daqui a pouquinho a gente conversar com ele e ele gostar de ser atacante? Por que não ser atacante? Ou por que não variar? E por que não conhecer outras posições? Sabe? Então, aí fica na cabeça do professor, do treinador, enfim, do clube, ter esse repertório, né? Ter essa alternativa de poder conhecer também o aluno, né? Sim, sim. Muito interessante isso, realmente é bem estudado, é bem interessante ver que vocês têm como é que eu posso dizer, essa certificação da CBF através do outro sócio e todo o conteúdo que vocês conseguem passar. Mas indo um pouco ali para a tua formação, né, e o que tu já trabalhou, onde que tu trabalhou como preparador de goleiros e com que faixa de idade que foi feito esse trabalho de preparador? Como é que funcionou? Então, assim, na verdade, lá quando eu iniciei, lá na outra escola, tá? Um dia, eu já estava na Unicinos, né? E aí, eu cheguei até o professor da escola, que é o Juliano do Chute Certo, e aí manifestei para ele o interesse de trabalhar na escola, né? Como preparador de goleiros, porque era alguma coisa que era algo que eu gostava realmente, que era me envolver na parte de goleiros, né? Então, ali eu trabalhei 3 anos. Tá? E aí, claro, mas eram com idades diferentes. Então, tinha meninos de 9, 7, 11, 12, 15, 17 anos. Então, era um leque grande. E aí, tu acaba. São trabalhos diferentes do futsal, do society, né? Então, ali eu trabalhei 3 anos, né? Trabalhando mais com a base, fazer eles entender realmente o jogo, que o goleiro trabalha com os pés, que a queda é diferente de um campo para outro campo. Enfim, então era bem essa parte mais inicial do futsal, né? Então, eu trabalhei ali durante 3 anos, mais ou menos, um menos talvez. E aí, quando eu vim para a F13, a minha ideia realmente era dar continuidade com o trabalho de campo. Né? Mas, em conversa com o Fred e tudo mais, me despertou, ele me fez despertar esse interesse em pensar grande, né? Em pensar em maior. Já tinha um preparador de goleiros aqui, e aí eu comecei a trabalhar, claro, é difícil, não é fácil, óbvio que não é fácil. Então, tu trabalha ali com uma média de 20 a 25 crianças por turno. Então, são 2 professores, 3 professores que nós temos aqui. E na época que eu iniciei, era eu e o Fred que faziam essa parte de campo. Então, até tu entender realmente a diferença de um público para o outro, é um trabalho meio que puxado, né? Porque, querendo ou não, com goleiro, tu tem ali um sigilo, tem um trabalho mais separado, com 2, 3 alunos, onde tu consegue parar o treino, conversar o treino. Quando tem 20, 25 crianças, é fazer o treino, corrigir durante o treino, parar pouquíssimo o treino, e aí fazer a rodagem, né? E aí que veio essa questão, né? Então, eu trabalhei 3 anos só como goleiro, até aprendi bastante, óbvio que aprendi bastante. Tenho ainda, de todos que eu trabalhei ali, né, na preparação de goleiros lá do início, um deles ainda continua jogando, e está no profissional hoje ali do Horizontina, do futsal Horizontino, o Kelvin. Ele continua, está como segundo goleiro lá do Horizontina, está feliz, já está jogando, está tendo oportunidades. Né? E que não tu tem que sair da tua zona de conforto, né? Ele estava morando com os pais, recebeu o convite, foi para lá. Então a gente tem essa ligação ainda. Às vezes ele vem para cá nesses intervalos, ele treina conosco. Então é bem difícil. É bem diferente, né? Trabalhar assim. Mas é legal que fica marcado, né? Então é um menino que eu trabalhei há 8 anos atrás, hoje continua treinando conosco, né? Então nesse Sim. sentido bem legal, bem bacana. E ele começou a treinar contigo há 9 anos atrás, tu disse, né? 8 anos atrás. Isso. E ele tá com quantos anos agora? Boa pergunta. O Kelvin deve estar assistindo, provavelmente, vai assistir, mas o nome de cabeça. Mas ele deve estar com 19 hoje. 19? Ele treina no 19, time ele do deve estar Horizontino. com 19 e 18 hoje. Ele deve estar com 19 e 18 hoje. E ele tá no profissional hoje do Horizontina lá, né? E tá como segundo goleiro. Lá o goleiro titular lá do Horizontina é o Baranha. O Baranha é um baita um goleiro do futsal, aí, bem conhecido nacionalmente. Uhum. E enfim, então a experiência só de ter essa oportunidade de poder treinar um goleiro que hoje joga com um dos melhores do Brasil é top, é massa. E como que funcionava esse treinamento pro rapaz, pro menino? E quando que tu identificou, como que tu identificou que ele era um bom goleiro? Na realidade, assim, ó, primeiro, não pode ter medo de ser goleiro, né? Essa questão.
Segundo, que no futsal, alguns pais ficam com um pouco de receio do menino ser goleiro. Não digo no futsal, no modo geral, né? Porque na realidade o futsal, o goleiro em si é a posição que mais tende, entre aspas, a se machucar, né? É uma bolada, é uma dividida. Então, muitos pais ficam com receio, né, de ter essa criança, esse aluno machucado. E o Kelvin, foi um dos meninos que eu treino no gol lá no início, né? Tem outros meninos também que poderiam ter chegado, mas infelizmente não chegaram. Mas o Kelvin foi um menino que sempre foi muito louco. Eles chamam assim, eu chamo ele de Kelvin louco. Porque desde o início, ele sempre foi meio fora da casinha, né? De, mano, dar a cara bater, assim, com uma bolada, e bola vermelha, o rosto vermelho, assim, levantava de novo. Assim, Tem que ser. Tem que um ser bicho, né? Tem que ser assim. E aí, então, nesses 3 anos que a gente trabalhou, né? Trabalhei com ele bastante quedas, né? Ele tinha alguma dificuldade de fazer o espacato, né? Que é o abrir as pernas. E a gente foi desenvolvendo muito essa questão, né? Ele é um menino que hoje não tem uma estatura tão grande. Ele tentou migrar para o campo, não conseguiu essa migração para o campo devido realmente à estatura dele. Sim. Mas ele tinha realmente ele tem uma boa qualidade técnica. Então ele se manteve no futsal, né? Então ele passou, ele jogava no Chute Certo aqui, que é uma escola aqui do bairro. Daí ele foi pro JR, que é uma escola de Novo Hamburgo bem conhecida. Daí ele passou para um outro clube mais do interior. E aí, nesses 2 últimos anos, ele está em Horizontina, né? Jogando, desenvolvendo, melhorando. E aí, claro, depois que tu tem uma certa idade, a parte técnica, ele trabalha como goleiro desde os 8 anos até hoje. Então, vamos dizer assim, dos 8 aos 15, ele já conseguiu trabalhar a parte técnica bem legal. Só que dos 15 anos em diante, ele vai ter que desenvolver outras questões, como a força, como mobilidade, estabilidade, são outras questões que a gente trabalha bastante aqui no estúdio para melhorar o condicionamento, para melhorar a agilidade, para melhorar o gesto técnico motor do atleta. Então, hoje, para ele, quando ele vem treinar comigo aqui, o que eu menos faço com ele é o trabalho de bola. Porque o trabalho de bola é aquele trabalho que ele faz todo ano. Então, é mais do mais. Então, a gente precisa trabalhar com ele outras questões, que aí é o que a gente trabalha aqui no estúdio, né? A gente trabalha com ele trabalho de força, é um trabalho de mobilidade, para ele soltar tornozelo, para ele soltar ombro, é muito trabalho de ombro que faz, abertura, abdução. Então, ele já passou do nível de iniciação e já está num outro nível hoje, justamente por ele já estar mais desenvolvido. A diferença de eu pegar hoje um goleiro que nunca treinou no gol, de 15 anos, e que não tem esse desenvolvimento como jogador. Então, eu tenho que trabalhar não a força nele. O menino que entrou hoje, eu trabalho sim, daí eu trabalho a coordenação, eu trabalho movimentos básicos, eu trabalho outras questões, né? Sim, sim. É bem interessante, mas tecnicamente falando, que tipo de treinamento hoje um goleiro tem que fazer? Se varia muito de idade para idade? Tu falou ali da parte de abertura de pernas, né? Mas além da coragem, o que tecnicamente ele precisa treinar assim? De que forma que ele pode treinar? Se não sei se precisa de muito acessório, enfim, de que forma que ele pode treinar a parte técnica por si ou numa escolinha? Como que pode funcionar esse treinamento aí para quem... Pegando um pouco da parte do goleiro, que é onde tu tem uma especialidade maior a princípio. Tá. Na realidade, assim, eu não tem que ter assim um tamanho X, um tamanho Y, um peso A, um peso B. Eu acho que tudo, para se iniciar, tem que gostar, né? É diferente se é em qualquer posição. Mas pegando na parte do goleiro que tu me perguntou, Lucas, tem que gostar. Então, por exemplo, aqui na F3, hoje eu não trabalho mais como goleiro, mas pegando um gancho do que eu já tive e do gancho do que o nosso treinador de goleiros, nosso preparador de goleiros faz hoje, tá? Então, eu treino. Como eu falei antes, primeira coisa, treino é igual para o menino de base ou para o menino de rendimento. Daqui a pouquinho no rendimento, a gente trabalha com alguns movimentos mais específicos, tá? Mas vamos lá, vamos pegar o gancho, tá? Um menino alto ou baixo, vamos pegar um menino um pouquinho mais baixo, trabalhar um pouquinho com ele, alongamentos, trabalhar um pouquinho com ele com movimento de salto, para que ele possa trabalhar amplitudes, né? Saltar do chão. O menino que é um pouquinho gordinho, mas quer ser goleiro, não pode? Por que não pode? Claro que pode. Daqui a pouquinho a gente poder conversar com os pais e poder entender com os pais como é que é o tipo de alimentação daquela criança. Daqui a pouquinho tentar indicar um nutricionista para aquela criança. Enfim, então tem diversos fatores, né? Mas, vamos lá, o menino que é um pouquinho mais alto, tá? Trabalhar com eles movimentos mais... É que tudo depende da criança, mas vamos lá. A criança que maturou muito cedo, né? Que cresceu, que estendeu muito cedo, ela provavelmente vai ter a parte coordenativa um pouquinho
menos, um pouquinho Uhum. não tão aflorada, não tão aprimorada. Então, esse Sim. menino que é um pouquinho maior, eu trabalho movimentos mais coordenativos. O menino que é um pouquinho menor, aí trabalhar também coordenativo, claro, com certeza, mas trabalhar outras questões para que desenvolva e que possa fazer com que ele salte daqui a pouquinho, ele tenha uma amplitude maior do que aquele menino que já é um pouquinho maior, entende? Sim, E, e sim. aí- mas a parte de jogo, de desenvolvimento, trabalhar de igual para igual. Claro que, por exemplo, a base, trabalhar com eles entradas, que é da baixa. Primeira coisa, ó, as crianças elas têm medo de cair no chão. Vamos pensar lá antigamente, lá quando a gente era piá, lá, o cara subia na árvore, caía da árvore, vai de novo, vamos de novo lá, pô, vamos pra cima. Hoje não. O cara jogava futebol na rua, caía, se ralava, dava o tampão do dedo, vamos de novo, bora. Hoje não, hoje já tem medo de se machucar. Já tem o medo da queda, o medo de errar, o medo de perder. Então, a gente faz bastante aqui justamente com a base, aquele menino de iniciação, é trabalhar com eles o fato de perder o medo. Então, nós trabalhamos bastante com eles jogos, para os goleiros, no caso, tá? Jogos de fazerem com que eles estejam ajoelhados, caem no chão lateralmente, ajoelhados, caem no chão de frente para fazer a entrada, estão de pé, tem que bater no cone, cair do outro lado. Então, enfim, gerar estímulos para eles, para que eles percam o medo. Acho que a primeira questão do goleiro é perder o medo. Né? Pegando o gancho também do jogo que nós tínhamos domingo, tá? O goleiro da outra escola, na categoria sub-13, era maior, mas ele tinha a idade sub-13, mas ele tinha maturado cedo, então ele era o tamanho da trave, mais ou menos, no society. E quando nós entramos em campo, um dos meninos falou, Sr. Kaique, mas aquele menino é muito maior. E daí a gente começa começar a entender, né? Ele é maior, beleza, mas daqui a pouquinho, aí, cara, puxando pro nosso lado, né? O que a gente começou a observar durante o nosso aquecimento? Eu falei para eles, vamos observar como é que é o goleiro deles, como é que ele joga. Não é porque ele é maior que ele vai ter realmente, nossa, vai ser um goleiraço. Então a gente começou a analisar o goleiro nesse sentido. E aí, em Sim. contrapartida, nosso goleiro ele era um pouquinho menor. Mas nosso Sim. goleiro ele vem desenvolvendo outras questões, Uhum. que é o quê? Que é o salto, que é o pular. Então a gente acabou ganhando o jogo, não por causa do goleiro deles, mas porque o nosso time fez um bom jogo e porque o nosso goleiro trabalhou realmente o que a gente vinha cobrando eles. Que era o pular, que era o saltar, que era o cair, que era não ter medo de tomar bolada. Então, Sim. enfim, essas questões, né? Então, a primeira coisa é tu avaliar os alunos. Sim. Aqui na FP, lá do início do ano, a gente faz uma avaliação, na segunda semana do ano, uma avaliação completa. Medida, peso, a pisada deles para ver como é que tá os pés. Por quê? Para ver realmente se o pé ele tá entrando, se o pé tá saindo, se o pé tá torto, se tá entrando no joelho. Então, para poder avaliar e poder indicar aos pais algum tipo de preventiva, né? Sim. E aí, a gente faz uma avaliação de campo também. Salto, arremesso, agilidade, velocidade, Sim. resistência. Por quê? Só por fazer avaliação, para ficar bonitinho no Instagram, claro que é bom, né? Chama atenção. Mas a realidade não é essa. A realidade, no fundo, é para a gente poder observar o que o Pedrinho, vamos dizer, o Pedrinho correu os 20 metros em 5 segundos. Mas lá em dezembro, o Pedrinho correu os mesmos 20 metros em 4 segundos e 25. Então a gente vai ver realmente o desenvolvimento, a evolução do Pedrinho naquela atividade. É que Sim. vem mais interessante que a gente começou a fazer nos últimos tempos. É o seguinte, por exemplo, ó, o Pedrinho, ele joga bem futebol, beleza? Ele corre pra caramba. Mas daqui a pouquinho o Pedrinho, ele não pode ser bom no atletismo, Pode. entendeu? Então Pode, a pode, ideia claro. realmente é tentar, daqui a pouquinho o Joãozinho, daqui a pouquinho o Gordinho, ele não é tão bom no futebol. Mas será que ele não tem uma força legal para fazer um arremesso de peso? Então, daqui a pouquinho a gente pode captar um outro esporte para esse aluno que não tem um nível tão legal para o futebol, Sim. entendeu? Entendi. Pensando grande, Não, pensando grande, faz saindo um sentido. pouquinho da parte do futebol que a gente veio conversar aqui, da goleiro, linha, enfim, mas pensando num grande, né? Que a gente pode também captar para um outro esporte. Legal, legal. Mas você comentou aí sobre a questão da coordenação motora, né? E que antigamente a gente jogava futebol na rua e caía várias vezes e levantávamos de novo, né? E agora me veio na cabeça a questão dos guris, né? Dos jogadores de 12, 13, 14 anos,
que jogam em categorias de base. E o que esses caras hoje têm de diferente, né? Desses meninos aí que jogam contigo, por exemplo. Do que eles se diferenciam? O que eles fazem de diferente para eles estarem num Grêmio, num Flamengo, num Internacional, num Santos? Até a questão do Santos, né? Que é uma particularidade bem legal, porque de lá só surgem craques, né? Jogadores de frente, jogadores habilidosos, né? Mas o que eles têm lá, o que eles desenvolvem desde a base, o mirim, né? O infantil, para que os jogadores acabam se tornando grandes jogadores, né? O que eles fazem de diferente? Por que a coordenação deles, com 12, 13 anos de idade, são melhores? Essa é a dúvida que eu tenho. Em complemento, tá, Kaique? Tu dá aula para muita criança e a gente viu que esses dias tinha um coordenador, tinha um analista do Inter aí com vocês. Então, de que se durante o dia, durante teu trabalho diário, tu nota que tem uma pessoa diferente, como que tu nota que essa pessoa é diferente e que tu tem que chamar o analista do Inter ou o analista do Grêmio? Se já aconteceu casos de tu mesmo ter um atleta teu que acabou indo numa categoria de base do Grêmio ou do Inter, por exemplo, que é mais próximo, e como que tu verificou que realmente aquele cara era diferente dos outros? É difícil, né? Não é fácil e não surge um craque logo, né? Não é um menino de 5, 6 anos de idade que tu cara olha, bah, esse vai ser craque. Nem sempre, né? Nós temos vários exemplos de meninos que eram na categoria de base e eram top. Mas chega no profissional e bateu no teto. Uhum. Bateu no auge deles fisicamente, bateu no auge deles tecnicamente. Sim. Então, tudo tem que se analisar. Hoje em dia, há muitos estudos, né? Então, por exemplo, nós fomos visitar o CT do Inter lá em Alvorada, no final do ano passado, né? Comissão da F13, e lá a gente ouviu muita coisa do pessoal lá da categoria de base. É bem interessante, né? Como eles fazem para fazer essa captação. Voltando para os goleiros, na captação dos goleiros, tá? Eles conversam com os pais, na conversa com os pais, eles pedem alguns exames, então eles analisam a genética dos pais, a genética da família, para ver quanto que a criança vai dar o tirão, com que idade. Então, hoje existem vários exames, né, que mostram até que ponto aquele goleiro ele pode crescer, até que ponto. Nós estamos lá, tinha um menino jogando muita bola, mas ele não tinha uma estrutura tão significante. E aí, em conversa com o professor, o treinador de goleiro, ele disse: menino joga muito bem, mas ele vai crescer até tal tamanho. Não me recordo a foto aqui agora. O clube não vai ficar com ele, devido ao tamanho, devido à estatura que ele vem a ter. Então, aí tu começa a minimizar. Né? Então, o Grêmio, Inter, os times mais gaúchos, eles têm ainda a ideia de que o goleiro e o zagueiro tem que ser alto. Sim. Tem que ser alto. A gente teve muitos zagueiros, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que eram altos, mas que não tinham uma parte coordenativa tão aprimorada. Uhum. Daqui a pouquinho o zagueiro que é um pouquinho mais baixo, ele perdeu a chance justamente porque o futebol gaúcho ele tem aquela mania de manter, né, a estatura, de manter o tamanho, todas essas questões. Como é que a gente analisa, né? Aqui na F13, tá, nós temos uns 4, 5 meninos, tá, que a gente chama que são crias nossas. Na realidade, nenhum menino ele inicia em clube. Todo menino ou menina ele tem alguma escola de origem. Uhum. Então, toda a formação, por exemplo, vamos tirar ali um craque aí, um time, vamos sei lá, qualquer um craque aí, sei lá, o Yuri Alberto. Sei lá, eu tenho um, tá? Agora foi vendido o cara aí. O Yuri Alberto, por exemplo, ele foi do Santos. A base dele foi no Santos? Não. A base dele foi na escola X lá. Uhum. O próprio Rafinha, que está na seleção agora, ele tem a base do Grêmio. Mas a base dele era uma escola de futebol aqui de Porto Alegre. Sim. Então, o que as escolas de futebol fazem? As escolas de futebol, elas preparam o aluno, elas preparam o atleta, quer ser atleta, né? Hoje em dia não é só querer ser atleta, tem que tirar muita coisa da tua vida, né?
É tempo, é dinheiro, é estudo, é treino, é alimentação, é mais treino, é mais treino, é mais dedicação, é mais esforço. Então, tem muitas questões hoje que passam para o atleta ser atleta. Sim. Não é só, eu quero ser atleta. Tá, mas como? Mas eu como salgadinho todo dia. Eu como doce todo dia. Eu não gosto de treinar. Eu não gosto de treinar, sabe? Então, tem várias questões. Vamos voltar. Nós temos 5 meninos aqui no F13. 4 do Inter e 1 do Grêmio. Tá? E são meninos que hoje trabalham na F13 2 vezes na semana. Primeiro, tá? Para jogar na F13, para competição, tem que treinar pelo menos 1 vez na semana. A gente pede, a gente obriga que a criança esteja conosco. Vamos lá. Então, treina 2 vezes na semana conosco, treina 3 a 4 vezes na semana no clube, vem aqui na F13 ou vai em outro local fazer um trabalho de força, consulta com o nutricionista semanalmente ou a cada 15 dias. Então, é um trabalho bem sacrificante para o aluno e também para o atleta. Se a gente para pensar nos últimos 5, 10 anos, dá para pontuar o atleta que é de vila, que é da vila, por exemplo, da feitoria, por exemplo, conseguiu vingar para um clube grande. Por quê? Porque falta a parte financeira, falta uma estrutura familiar. Nós tivemos em 2019 2 meninos que foram convidados para fazer 3 meninos foram convidados para fazer uma avaliação lá no Havaí, Santa Catarina. Não foram. Por quê? Não tinham como ir, não tinham quem levar, não tinham onde ficar, não tinham o que comer lá. Então, perderam uma oportunidade. Hoje, esses meninos ainda jogam aqui na Redondeza, trabalham em outros locais. Então, acaba perdendo um pouco na questão social como um todo, entende? Então, querendo ou não, hoje, tu tem que ter um empresário, tem que ter alguém ali te agenciando, tu tem que ter aqui um pouquinho, algum apadrinhamento para poder te levar e te buscar. Pensa assim, vamos pensar aqui, ó, esses meninos que treinam no Inter e no Grêmio, tá? A maioria deles mora aqui em São Leopoldo, por exemplo. Eles treinam na F13. E 3 a 4 vezes na semana eles têm que ir até Porto Alegre. Aí tu imagina, esse deslocamento daqui até lá você tem Alvorada, bate e volta, não é fácil, né? Então, é o deslocamento, é o pai ou a mãe, ou quem fica lá aguardando, é a alimentação. Então, tem várias questões para a formação, né, de atleta. É toda uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura, exato. Mas aí, o Paulo perguntou ali a questão de como que a gente observa. A gente observa realmente durante o treino, né? E no gesto técnico da criança, de como pensar antes de agir. A criança, às vezes, ela pega a bola, já quer se livrar da bola. Parece que tem uma batata quente no pé. Então, é o pensar, é tentar trabalhar. A gente trabalha bastante aqui, né? Por exemplo, ó, fazer com que estimulem a eles a batida da perna esquerda e perna direita. Nossa, mas minha perna direita é horrível. Não tem importância. Eu vou trabalhar a perna direita. Ela vai evoluir, ela vai melhorar. Da mesma maneira que a perna esquerda já está bem aprimorada, bem aflorada. Então, essa é a questão, sabe? De tu trabalhar com eles para que eles se desenvolvam realmente tecnicamente e fisicamente com o decorrer da idade. A gente pensa assim, mas a criança não pode, o aluno, a criança, o adolescente não pode trabalhar força. Meu Deus do céu, vai pegar peso. Mas não é isso. Ele pode trabalhar, mas é verdade, cara? Não pode. Não pode pegar peso, é loucura. Como que não pode? Para ele sentar na cadeira, ele não faz uma força na perna. Para ele brincar de cabo de guerra na escola, ele não faz uma força com o braço. Antigamente, para subir numa árvore, eu não faço uma força para subir no galho. Força, trabalho de força. A diferença é que com as crianças, a gente faz com força do peso corporal. Um apoio, uma puxada numa borrachinha de leve. Trabalhamos bastante com os meninos que treinam conosco, né, no estúdio específico. Trabalho com eles de fortalecimento de core, tá, da parte central do corpo. Não digo abdominal, eu digo para que eles estejam firmes durante o jogo. Uma dividida, dividiu a bola, por cair no chão. Por que cair? Eu não estou forte. Então, que eles estimulem a eles a parte corporal, de estabilizar bem, de ser forte, ser firme no jogo. Porque, querendo ou não, o jogador ele sofre muita pancada, né? Ele tem que estar firme para sentir essa pancada. O zagueiro, todo jogador em específico, né? Então, que eles estejam firmes durante o jogo. Trabalhar com eles bastante, então, estabilidade. Seria estabilidade, ó, o pé tá firme no chão, o joelho
quando ele for saltar para cabecear a bola, quando ele pousar no chão, que o joelho não fique balançando. Então, estabilidade de joelho, tá? Mobilidade, movimentar bem a articulação, tornozelo, quadril, ombro. Então, enfim, saindo um pouco da linha de infantil, né, e subindo na linha de um entendimento um pouquinho maior, né, quando um pré-adolescente, adolescente, a gente consegue trabalhar outras questões já mais específicas, né. Nós temos um aluno que está conosco, que agora está disputando lá o Copa Minas, lá em Minas Gerais, pelo Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo ganhou, parabéns pro Petrinho lá, 2-1, ontem ganharam do Cruzeiro lá em Minas, primeiro jogo do campeonato. Ele veio, ele trabalha comigo, com o Fred aqui no estúdio, e ele veio aqui na segunda-feira passada, treinou conosco, trabalho de força, trabalho de estabilidade, ele se sente mais confortável no jogo, então é um treinamento mais específico para realmente... Dá segurança para ele jogar, né? Perfeito. Ele trabalha de primeiro volante, o Pedrinho, então exige muito, né? Exige muito. Movimentação, coordenação pura, né? Então estímulos, para que ele possa melhorar. Nós temos alguns meninos aqui que estão conosco, agora um deles foi para Portugal, o outro está indo para Portugal metade de abril, tem um outro que está indo para a Espanha, então enfim, só que claro, né? Foi o que a gente conversou antes, né? Beleza, ele é bom, mas ele querendo ou não, ele vai ter que ter alguém próximo a ele para poder ajudar a dar o próximo passo. Isso que eu queria te perguntar. Isso que eu queria te perguntar, porque você disse aí que tem meninos que jogam no Inter e Grêmio, né? Que um fez teste no Avaí, que tem um goleiro que está treinando no Novo Horizontino, né? Isso. Mas assim, vocês têm contatos, vocês têm parcerias com empresários, com clubes, para indicar esses assim, jogadores? Com empresários é um pouco mais difícil, né? Não temos um fácil acesso com empresários. Sim. Com clubes, já temos uma boa parceria com alguns, né? O Fred, como fez a licença C, ele conseguiu ter um leque legal, né? Então o Fred é bem amigo de algumas pessoas ligadas a clubes. Legal. E aí, querendo ou não, como eu sou muito próximo ao Fred, tanto na F13 como pessoalmente, sou bem amigos assim, né? Então a gente acaba conversando muito, eu conheci muitas pessoas através dele, então a F13 em si, ela tem muita ligação, né? Hoje a F13 tem uma ótima parceria com o Inter, com o torcedor do Inter lá, com o Marcelo Prestes, que é o responsável da coordenação técnica do Inter. Legal. Tem uma boa parceria com alguns membros da comissão do Grêmio, da Sub-15 para cima. Os menores é um pouco mais difícil, mas os maiores. Com o pessoal do Botafogo, da Chapecoense, do Novo Hamburgo também tem uma boa parceria com o Novo Hamburgo, com o Emoré, Juventude, Caxias. Então acaba tendo... aí, pegando o gancho, o Paulo perguntou, tá? Esses 4 meninos que foram para o Inter foram por indicação da F13. Então a F13 indicou lá, tinham outros que a F13 indicou no decorrer desses 9 anos, né? Mas acabaram não passando. Esses 5 passaram, continuam lá. Então isso é muito interessante, ó. A CBF no último ano, nos últimos 2, 3 anos, se não me engano, ela mudou o decreto, ela mudou uma lei de que, na realidade, como eu falei antes, nenhum atleta ele vem do clube, né? Ele vem de uma escola de futebol. E aí que é interessante, ó. Nos últimos tempos, a CBF mudou a lei e disse que, se não me falha a memória, tá? Se daqui a, vamos dizer, 20 anos, esse menino que treina comigo for vendido para um Barcelona da vida, 1% é da F13. Isso aí. A gente pensa, mas só 1%. Mas pensa o seguinte, ó, vamos dizer que sejam 10 milhões de reais. 1%. Cara. Então, assim, daqui a pouquinho, financeiramente, hoje a F13 não ganha levando os meninos até o clube. Mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos, talvez eu venha colher o que eu estou plantando hoje, o que a gente está plantando hoje. Então, é a plantação a longo prazo. É a mesma coisa que vocês abriram um canal, que eu acho muito massa, de peneiras, né? Acho muito legal mesmo, acho que motiva e chama a atenção de alunos. Eu divulgo bastante para os meninos que estão conosco. Me chama a atenção, mas tem uma peneira lá no interior. Por que não ir até lá? Falando nisso, tem a peneira do São José aberta aí agora. Pode divulgar. Que dá uma baita, que vai dar uma baita estrutura lá no Zequinha, né? Eles trabalham gauchão, trabalham vários campeonatos. Sim. É vitrine, né? Fica exposto, jogando no São José, fica exposto a outros clubes também na região, né?
Sim, E, bom, é isso aí. Esqueci de falar. É isso aí. Não, e até tu comentou a questão da coordenação. Eu acho também bem legal o que tu disse, porque talvez, eu acho que a conclusão que eu cheguei é de que se o atleta, se o menino treinar a coordenação o mais cedo possível, ele vai ter maiores chances, né, de ser jogador. E não sei se tu concorda comigo, mas o futsal, né, é bem importante para isso. O futsal dá muita coordenação. E eu queria que tu falasse a importância do futsal para a formação do jogador de futebol, né? Ó, Paulo, perfeito. Falou, cara, é exatamente isso. Enquanto mais cedo a criança puder entrar pro meio do esporte, Sim, já vai ser um ganho. Se ela conseguir, no meio do esporte, e entrou pro futebol, por exemplo, e conseguir trabalhar a parte coordenativa vinculada ao futebol mais cedo possível, ela vai desenvolver mais cedo possível. Mas, sim, sim, quanto mais tarde ela entrar, mais tarde ela vai desenvolver. E aí, querendo ou sim, não, às vezes o mais tarde pode ser tarde demais. sim, Né? Uma exatamente. coisa que a gente, então, quanto mais cedo ela puder iniciar, e o interessante é o seguinte, o que a gente conversa com os pais bastante, tá? Daqui a pouquinho ela iniciou no futebol, beleza, mas faz com que ela também trabalhe em outro esporte, no judô, no capoeira, no atletismo, não sei, alguma outra atividade para gerar mais estímulos, para gerar mais movimentos, para poder aprimorar outras questões e para sim, desenvolver no decorrer das faixas etárias que venham a seguir, né? Então, perfeito, quanto mais cedo tu iniciar, mais cedo tu vai estar preparado, digamos assim. Nunca é preparado, sempre tem que querer algo mais, né? E, por exemplo, na Sub-5, que é os meninos que é 3, 4, 5 anos, a gente faz bastante jogos com eles. A ideia é realmente estimular eles a pular. Por exemplo, a gente faz uma brincadeira que eles adoram, né? Que é imitar os bichos. Então a gente faz eles imitar os bichos. Imita o cavalo engatinha, lá engatinha. Imita o sapo, pula igual o sapo. Imita um super-herói X. Então, imitações que façam com que eles se movimentem. Movimenta o sim. braço, movimenta a perna, levanta, cai, pula, sabe? Gerar estímulos. Essa é a principal palavra, gerar estímulos. A F13, por exemplo, lá fui pegando o gancho do futsal, nós abrimos início do ano passado, uma filial F13, futsal. Qual que é a ideia do futsal? Iniciação. Tá? Trabalhar parte coordenativa, trabalhar partes iniciais com eles do futebol. Então, a ideia do futsal é trabalhar dos 3 aos 11 anos de idade. Uhum. Dos 11 anos de idade para cima, já migrar para o society. Sim, E hoje o nosso society é dos 3 aos 15. Então, dos 11 aos 15, ela já trabalhar a parte do society. Nós não temos de 15 anos para cima o society. Porque a nossa ideia, que a gente está pensando daqui a um ano, 2 anos, enfim, é nós termos também o campo. E daí eu consigo trabalhar, Paulo, eu consigo trabalhar dos 3 aos 11 o futsal, para trabalhar perfeito. realmente a parte inicial, a parte coordenativa da criança. Dos 11 aos 15 eu trabalhar o society, que aí sim eu consegui pegar e migrar para a parte de campo, consigo iniciar o trabalho com eles. E aí dos 15 aos 17, 18, nossa ideia 19, o campo, que aí sim eu passar para um nível de rendimento Sim, maior, né? Então eu ter 3 fases de aprimoramento, né? E aí o Perfeito. sim, futsal, ele cai certinho, né? E querendo ou não, o futsal, ele é um campo reduzido. Sim, Então eles perfeito. conseguem trabalhar passes curtos, sim. eles conseguem trabalhar dribles curtos, eles conseguem trabalhar gestos A mais tomada de curtos e com a decisão, bola né? mais... A tomada de Mais decisão rápida. É, mais rápida. E é isso exatamente. mesmo. E aí é o seguinte, ó, e a tomada de decisão é muito importante no momento em que o ponto em que o professor também deixe para eles também tomar a decisão. E não Sim, que eu tome a decisão por eles. Aí a gente fala o seguinte, nós temos 2 treinos na semana, tá? Tanto no society e no futsal. Então, o que a gente faz, tá? Para essa autonomia dos dois, independente da idade. Fazer o coletivo, por exemplo, que é o segundo treino da semana, os 15 minutos finais, que eles tenham essa autonomia, essa tomada de decisão do que fazer no jogo. Porque no jogo em si, ou numa peneira, ou num clube, não é o treinador que fala, Joãozinho, pra cá, Pedrinho, pra lá. O futebol tá muito robótico hoje, né? Então a gente tem que tirar um pouco dessa robotização de
vira pra cá, Sim. vira pra lá, movimenta aqui, infiltra lá. Opa. Essas idades iniciais, muito no futsal, fazer com que eles tenham essa questão dessa autonomia, do que fazer, em que momento fazer, como fazer, por que fazer. Então, tem que colocar isso na cabeça deles, né? Então, o futsal, ele ajuda bastante isso. E tu dar o espaço curto a eles, um espaço mais reduzido, mas tu dê essa autonomia para eles, de que, como se movimentar, tá, mas eu vou receber a bola agora, o que eu faço? Por que eu vou dar o passe lá pro colega? Ah, vou dar o passe porque eu tô com medo da bola. Não, vou dar o passe porque meu colega movimentou, porque meu colega aproximou. Então, a tabela. Então, enfim, o futsal, ele entra justamente por isso. O Inter eu sei que fazia. Não tenho certeza se ainda faz. Eu acredito que sim. O Grêmio também fazia. Não sei se ainda faz. Acredito que sim. A maioria. O Santos, principalmente. O Santos eu tenho certeza que faz. Santos, Flamengo, Vasco, eu tenho certeza que faz. Tá? Iniciação, futsal. Então, hoje o Grêmio e o Inter já pegam mais cedo. Dos 7 anos até os 10 anos, 11 anos, iniciação só futsal. Tá? Sim. E aí depois parte para o society, aí então, mas daí dos 11 até ali os maiores, ali já começa 13 na semana society, uma vez na semana campo, para poder já pegar dos dois, sabe? E aí começa a ter um entendimento Conseguir maior. migrar as habilidades. Consegue migrar também. Mas a criança, cara, vamos pensar o seguinte, uma criança de 7, 8 anos hoje, ela consegue correr no campo 11? Não consegue, cara. Não consegue. E aí tu acaba perdendo a criança, ou acaba perdendo o gosto, porque, bom, o campo 11, uma criança de 8 anos, tô louco. Vai morrer, vai cansar em 5 minutos. Então gera um estímulo para ela num futsal, gera para ela um estímulo num society, para depois tu querer migrar para um campo. Sim. Cara, tudo tem seu tempo, tudo vai ter esse momento. Claro. Ela vai jogar um campo, mas não hoje. Amanhã vai jogar um campo, sabe? Entendi. Não, show de bola. E treinando aí com teus jovens e o que tu vê aí de outros treinos de outros clubes, o que é mais difícil de treinar hoje? É a parte técnica? É a parte física? O que os jovens assimilam mais? E aquilo que eles assimilam menos, como que dá para fazer eles assimilarem de forma mais fácil? É a persistência? É aumentar a intensidade? É aumentar a quantidade que aquele mesmo treino é feito? Como que tu faz essa gestão e o que é mais difícil hoje? Ou O o que que é é mais mais, importante hoje? o que é mais difícil de ser desenvolvido, né, dentro de um jogador? É muita persistência, né? E aí a gente pensa o seguinte, ó, e é a repetição de movimentos. Então, como eu falei lá no início, o movimento que eu for fazer hoje, no treino de hoje, por exemplo, na escola que está aqui agora, que a gente montou, eu vou fazer daqui a 2 meses. Porque essa repetição de movimentos, essa repetição de exercícios vai aprimorar, vai melhorar movimentos dele durante o jogo, né? Mas, de forma geral, assim como eu disse, né? A parte de jogo, a parte de passe, a parte de condução, a parte de finalização, e quem treina em escolas de futebol, quem treina em clube, já está habituado, já está acostumado. Então, o que muitos não conhecem, o que muitos têm preguiça de treinar, é realmente o trabalho extra. O que é o trabalho extra? É o trabalho que a gente faz aqui no estúdio, que é o trabalho de força, que é o trabalho de mobilidade, o trabalho de estabilidade, o trabalho de movimentos do corpo, né? É Então, que às vezes a pessoa acho que pensa que é só jogar bola, né? é isso. Acho que é isso que falta, o gatilho um pouco do atleta, dos responsáveis, dos pais, enfim, de quem está com o aluno, né, com o atleta. Claro. E realmente, beleza, meu filho é bom de bola, tá, beleza, mas além da bola, vai chegar uma Vai pra idade, campo. Paulo, vai chegar uma idade em que a bola talvez não seja o suficiente para ele. Vai faltar alguma coisa, entende? Sim. Então, a gente tem alguns meninos aqui conosco. Eu tenho um menino específico que treina aqui no campo conosco e que ele quer só campo. É um menino aqui mora na feitoria, ele treina conosco, ele gosta do personal, ele treina com o personal, mas ele não gosta de trabalhar força. E aí a gente conversa com ele, ô Joãozinho X, tem que trabalhar força. Porque se tu ainda almeja chegar num clube e tu não trabalhar força, tu vai ficar para trás. Porque o Pedrinho, o Luizinho, o Miguelzinho lá tá trabalhando força. Sim. E aí eles estão dando um passo a mais do que tu. E aí tu vai ficando com esse passo para trás. Isso faz diferença hoje. Faz muita diferença hoje. Sim. Então, acho que esse trabalho extra é o que está faltando.
Então, para mim, tem duas questões bem importantes, tá? Não a parte de campo. Eu acho que a parte de campo, professores de escolas também estudam para isso. Os professores de campo, a parte coordenativa, a parte de coordenação de clube, de base, também. Eu acho que esse trabalho extra é o que falta. Sim. Trabalho extra de força, trabalho extra de estúdio como um todo, né? Trabalho extra da parte familiar, que falta bastante, e trabalho na parte alimentar, que também é bem precário em alguns momentos. Uma Sim. coisa que eu acho que às vezes acaba tirando o atleta que é muito bom de bola do eixo são os pais. Em que sentido? O pai, às vezes, é o sonho do pai. O sonho, daqui a pouquinho, o sonho não é do menino. O sonho, daqui a pouquinho, é do pai. Daqui a pouquinho, o pai coloca tanta coisa no menino, empurrando o menino aquilo, o menino às vezes não quer. Então, vai da família também entender até que ponto esse menino realmente quer ser atleta. Ah, mas ele quer ser atleta, mas... Não, mas ele precisa ser atleta. Não, meu filho vai ser atleta. Não, porque eu quero. Não, mas tu quer. Mas ele quer. Daqui a pouco eu vou conversar com ele sobre isso. Daqui a pouquinho a cobrança, tem um jogo X ali e tal, e o treinador, o professor, cobrou do menino uma coisa. E o menino captou, legal. Aí saiu do campo, o pai foi lá, o pai criticou, o pai cobrou isso. E o menino já se anoja. O menino sai tira aquele tesão do jogar, tira aquele tesão de querer chegar lá, sabe? Uma Então, eu acho responsabilidade que que ele não precisa ter, né? não precisa ter, cara. Vai chegar uma idade, com 15, 16, 17, que ele vai assimilar. Bom, realmente, meu pai, minha mãe, minha avó, meu responsável, fez por mim até aqui. Agora é por mim. Agora eu tenho que querer. Agora eu tenho que ir Sim. atrás. Mas antes disso, os pais têm que... Eu concordo que precisa os pais ponderar algumas situações. Tipo, ô Joãozinho, eu acho que tu podia ter feito um pouquinho mais. Mas tem uma maneira de cobrar e tem uma maneira de receber aquilo. Daqui a pouquinho, se eu cobrar alguma coisa pro meu filho, X, meu filho vai interpretar de uma maneira. Mas eu vou interpretar de outra maneira. Então a gente tem que. O pai, o responsável que está lidando, que está levando o filho para essas avaliações, está levando o filho para esse clube, ele tem que saber que o filho vai receber de uma maneira que ele foi cobrado. Então tem que ter esse Sim. balanceamento. A gente já teve um claro, assim, o menino jogava muita bola, mas muita bola mesmo. Ele jogou 5, 6 anos de juventude, saiu do juventude realmente por questões financeiras, teve essa questão do Avaí que ele não pôde ir, e hoje, infelizmente, ele não joga mais. Pela questão financeira, talvez. Pela questão dos pais cobrarem de uma maneira XY, que nós, do nosso ver, principalmente do meu ver, que eu acho que foi o mais decisivo. Ele tirou o prazer do menino jogar. Do excesso de cobrança. Talvez uma cobrança, Paulo, Lucas, talvez essa cobrança não levou em consideração. Mas Sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos os treinos, chega num ponto, no limite, que o menino fala, pai, tchau, não quero mais. Não, e eu tava até... É legal tu ter trazido isso. Eu tava até escutando semana passada a entrevista do Diego Maurício. Você se lembra do Diego Maurício? O atacante do Flamengo. E ele jogou no Flamengo na época do Ronaldinho Gaúcho, né? E aí ele falou que num treino lá, o Luxemburgo tava dando pau em todo mundo, tava xingando todo mundo. E o Ronaldinho, né, na pré-eleição, só chegou no grupo assim e falou: gente, vamos nos divertir. Vamos brincar, né? E ele era um brincalhão, né? Ele era uma criança jogando futebol. Então é essa leveza, né? É essa leveza que às vezes se perde no meio do caminho, né? Mas assim, Kaique, muito obrigado aí por nos receber e por trazer essas histórias todas aí pra gente. Eu tenho uma última pergunta, né? A gente tem vários aí seguidores que estão se preparando para jogar e tal, e até para fazer testes, enfim. E eu queria que tu desse uma dica aí das experiências que tu teve na escola, como se preparar Sim. para uma peneira e como passar numa peneira. Primeiro agradecer pelo convite do Paulo, do Lucão, tá? pela participação. A F13 está bem contente aí pela parceria, a gente quer manter essa parceria aí mais à frente, com certeza. Tá? E pegando o gancho da tua pergunta, Paulo, nós temos um menino que joga no Ivoti, tá? Ele não vai para Portugal, mas ele continua no Ivoti, né?
E em conversa com ele, nas férias do clube, ele continuou treinando conosco. Tá? Só um exemplo. Tá? Ele continuou treinando conosco. O clube ficou parado 1 mês e 15 dias. Fazem 2, 3 semanas que voltou ao clube. E eles fizeram um teste X, um teste de resistência, e todos os alunos não aguentaram nem metade do treino, da resistência, da avaliação, do teste. Ele durou todo o treino. Então, atleta não tira férias. O atleta, mesmo que o clube, que é a escola de futebol, pare, ele tem que continuar. Kaique, não tenho dinheiro, cara, o que eu faço? Cara, pega uma bola, vai numa praça, vai num campo, pega a garrafa PET, pega a tampinha de garrafa, pega boneco, pega brinquedo, coloca em movimentos, trabalha zigue-zague, trabalha skip, trabalha agilidade, trabalha velocidade. Dá para fazer um trabalho individual, numa praça, em qualquer local. O importante é o atleta ele não parar. Eu não tenho dinheiro para pagar um personal, não tenho dinheiro para pagar um estúdio que nem vocês têm, para pagar um estúdio que nem tem na minha cidade. Sim. Não é só o dinheiro, é a força de vontade. Então, tu consegue te capacitar em qualquer local. A gente tem um aluno, um gurizão, que ele treina conosco, mas ele treina em casa. Ele tem uma garagem em casa, ele comprou 5 chapeuzinhos, se não me engano, 10 chapeuzinhos no Mercado Livre, e ele faz em casa. Ele diz, Kaique, o que tu acha? Não, tá top, massa. Ele tá gerando estímulos para ele num momento que ele não tem de condição financeira de vir até aqui, mas ele ainda tem um sonho de ser atleta. Então, a gente é o seguinte, treina, se dedica, é esforço, é sol, é chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso inverno é muito rigoroso, é muita chuva, é muito frio. E é por isso que eu vou passar 6 meses, 4 meses, 5 meses da minha vida com frio intenso, sem treinar. Pelo contrário, eu tenho que treinar ainda mais. Eu tenho que estar um passo à frente dos demais. Sim. Então, é o treinar, é o principal. Não tem como falar assim, eu preciso treinar a parte técnica, eu preciso treinar a parte de força. Tem os dois. Mas como é que eu vou treinar força em casa? Cara, faz um apoio em casa. Mãozinho no chão, apoio. Agachamento. Uma passada à frente. Passada, agachamento, apoio. Enfim, tem várias atividades que a gente pode fazer em casa, sem custo. Apenas com vontade, persistência. Sabe? Então, é a questão de querer. Eu tenho que querer ser atleta. Não basta eu sou atleta. Eu tenho que querer ser atleta. E eu não posso ficar cômodo. Lá na minha escola de futebol, lá eu sou muito bom, eu sou o melhor de todos. Mas no clube, aonde eu quero fazer a peneira, é só mais um. 100, são 200, sou só mais um. Verdade. E aí o só mais um, o clube não quer. O clube não quer o 10 Joãozinho. O clube quer o Joãozão lá, que tá treinando pra caramba, que tá sendo destaque. Ele treinou a mais do que os outros. Tá? Eu tenho que querer ser mais do que os outros. Não posso ficar cômodo. Aqui no meu ponto, tô legal. Mas se vier o Joãozinho lá, que na mesma posição que eu, é melhor que eu tenho que dar mais que ele. Eu não posso ficar, mas ele é melhor que eu, putz, deixa ele jogar. Não, tem que querer, tem que mais. Tem que ter vontade de querer. Tem que ter vontade de jogar. É que eu falei, tem que ter vontade de ser atleta. Porque não é fácil. É um esforço. Pega para pensar, todos esses atletas que estão aí no topo, aí no top 10, todos os atletas, todos, eles perderam e ganharam muita coisa na vida. Eles perderam tempo em balada, perderam tempo em curtição porque não foram curtir muita coisa, mas hoje eles se beneficiam de muita coisa. Então o atleta que hoje já chegou num Grêmio, no Inter, ele tem que manter. Então se esse menino hoje querer encher a cara, querer uma festa no final de semana, legal, mas ele vai ficar um passo atrás. Então tu tem que te privar de muita coisa para querer ser atleta. A primeira coisa é isso. E se divertir, brincar. Exatamente. Perfeito, se divertir, cara. Na rua, em casa. Vai na praça, reúne teus amigos na praça, aí brinca na praça, se diverte na praça, dá caneta na galera aí. Estimula, gerar estímulos, como eu falei antes. Sim. Mas não para de treinar. Mas não para de treinar. Perfeito. 12 meses. 12 meses de treino. Brincadeira, se diverte, se divirte treinando. Show de bola. Muito legal aí, Kaique. A gente agradece aí pela presença e pelos ensinamentos que tu pôde passar aí pro pessoal. E sucesso aí pro F13 e pra nossa parceria aí. Sigam a página da F13 aí, sigam a página da Join Food e vamos pra cima. Tá. Vocês também, obrigado pelo convite aí, a F13 fica feliz aí pelo convite. Esperamos crescer bastante, vocês também aí.
contem conosco para compartilhar conhecimento, para compartilhar vídeos, para a gente botar na nossa página vocês também. Vamos trocar ideia, trocar conhecimento, que isso é o mais importante, é isso que fica na vida. Tá? Isso aí. Valeu, Fechou. tamo junto. Abraço. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Obrigado para quem participou aí. Tchau, Boa tchau. noite, valeu.